A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Se você estiver apreciando essa palavra e se você sentir que outras pessoas podem ser ajudadas, compartilhe essa palavra com alguém. Vamos semear a palavra de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Palavra rica, né? Hoje as pessoas não têm vergonha de praticar o pecado. As pessoas não têm vergonha de tirar a roupa e pular o carnaval. Ficar pelado e vai lá pular o carnaval. Não tem vergonha. As pessoas não sentem vergonha de mentir, de furtar, de roubar. As pessoas não sentem vergonha de difamar, de caluniar. Não sentem. Muitas pessoas não sentem. Mas e de Cristo? O Senhor disse que aquele que sentir vergonha dele hoje, ele vai sentir vergonha daquela pessoa diante dos seus santos anjos na volta dele. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você já creu no Evangelho? Crer no Evangelho é crer que Jesus Cristo é Deus que se vestiu de carne, morreu e ressuscitou por você. E aí você o chama Senhor Jesus. E esse Jesus Cristo ressuscitado, que é o Espírito Santo, entra dentro do seu espírito. Imediatamente ocorre o poder de Deus na vida da pessoa. Ela é salva, porque o Salvador entrou nela. Primeiro do judeu e também do grego. O Senhor Jesus disse que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. São os judeus. Porque era a promessa de Deus a vinda do Messias. E ele já veio. E os judeus, porque não creram, ainda estão esperando. E ele virá. Só que essa já é a segunda vinda. É como filho de Deus, não como filho do homem. Como filho do homem, ele nasceu lá na estrebaria. Mas como filho de Deus, ele vai vir nas nuvens. Um pé no mar Mediterrâneo, outro pé no Monte das Oliveiras. É a vinda gloriosa do Senhor. É a guerra do Armagedon. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Quanto que você tem de fé? É o tanto que você tem da palavra de Deus dentro de você. Então nós precisamos prosseguir todo dia, de fé em fé, mesmo que seja pouco. Vai acrescentando mais um pouquinho da palavra em você, lendo, orando, tendo comunhão com as pessoas. Aí a sua fé vai crescer. Fé é Deus dado gratuitamente a nós, mas você precisa ir à fonte, beber dele. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Essa fé é Deus dentro de nós, que nos ajuda a crer nele, confiar nele e saber que ele tudo fará. Tanto ele vai nos iluminar com as suas verdades, como ele também vai resolver as dificuldades, os problemas, as libertações. Então, se nós temos Deus dentro de nós somos justos. Porque o justo mora dentro de nós. Ele que é justiça em nós. Por isso que lá dentro do templo de Jerusalém, tinha uma caixa chamada Arca, onde estavam os mandamentos, a palavra de Deus escrita pelo próprio Deus. E a tampa dessa caixa, chamado propiciatório, tinha os querubins que estavam olhando para dentro da caixa. O que ele via lá? A palavra de Deus. Olhava para o homem vai morrer, porque ele é pecado. Aí se aspergia o sangue, lá do altar, sobre a tampa, para justificar aquele homem. Então nós somos justos porque nós temos a vida do Senhor, o sangue de Cristo sobre nós. Somos justos porque nós somos bonzinhos, ou algumas pessoas já têm seu caráter mais refinado, em honestidade, em educação, em cultura. Não, você é justo porque você tem o sangue de Cristo sobre você. Se você não pedir o sangue do Cordeiro sobre você, por melhor que você seja humanamente, você é injusto para Deus.
Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então hoje, a palavra de Deus é anunciada. E muitas religiões fermentam a palavra e acham que não vai dar nada. Mas vai dar sim. A impiedade dos homens em deter a verdade, do céu vai se manifestar a ira de Deus. E a ira de Deus nos nossos dias, que vai ser manifestada de uma maneira mais pesada, é a grande tribulação que vai acontecer por 3 anos e meio. Por 1290 dias lá no livro de Daniel e por 1260 dias lá no livro de Apocalipse, que também fala que são 42 meses, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 anos e meio. Tudo que está escrito no livro de Apocalipse, que as pessoas não gostam de ler, que tem medo de ler, que acham difícil, vai se cumprir nesse período. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que neles fiquem inexcusáveis. Então, pela própria criação de Deus, nós sabemos quem Deus é, o poder dele, a onisciência dele, a onipresença dele. Você consegue olhar para o sol? Acho bom você não olhar, porque se você olhar você vai ficar cego. Olha, até pelos astros que existem, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo ar, pelo vento, pela água. Olha que maravilha. Alguém pode fabricar água? Fabricar o oxigênio? Não fabrica. Eles pegam o que está na natureza e isolam, mas não fabrica. Então a criação de Deus manifesta a sua glória. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então o homem, ao olhar para a criação, em vez de reconhecer esse ser supremo que criou todas as coisas, tiveram os seus entendimentos escurecidos e passaram a adorar as estrelas, adorar o sol, a lua, astros que Deus criou. Então, em vez de adorar o Criador, adora essas coisas. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então é uma loucura nós vermos a glória de Deus manifestada na própria criação e não reconhecê-lo e adorá-lo. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Vê que as pessoas hoje adoram? Santo fulano de tal, santo fulano de tal. Vamos beatificar o fulano de tal. Ele virou santo. Olha, isso aí é trocar a glória de Deus incorruptível pelo homem corruptível, pecador, imundo, sujo do pecado. Que homem, que pessoa, que ser humano que é santificado segundo a religião para idolatria, para adorar, para fazer preces, para pedir para aquela pessoa interceder diante de Deus, uma pessoa que já morreu? Que pessoa pode substituir o Criador? Mas os loucos ensinam isso. Vamos beatificar fulano de tal, que agora ele é um santo, ele vai interceder. Não existe intercessor diante de Deus, a não ser o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Não existe intercessora diante de Deus, a não ser o próprio Deus, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Piorou agora. Mudaram a glória de Deus incorruptível à semelhança de imagem de aves, de quadrúpedes e de répteis. Percebeu? Idolatrou figuras
estátuas de homens e agora de aves. Adora as aves. Tem gente que deve adorar até o urubu, até a coruja. E a coruja tem bastante gente que acredita naquela superstição lá. Quadrúpedes. Também tem pessoa que adora até a vaca. Répteis. Adora as cobras, sapo, lagarto, lagartixa. Loucura. Por quê? Porque tiveram seus olhos obscurecidos. Se escureceu a sua visão. Por quê? Porque não receberam a luz da vida dentro de si. Deus é luz e não há nele treva alguma jamais. Então, se você pratica esse tipo de idolatria, adorando essas coisas, você é louco e você não recebeu a vida de Deus dentro de você. Porque se você receber, Ele vai te iluminar e você vai chorar amargamente esse tipo de pecado que você praticou, trocando o Criador incorruptível por coisas corruptíveis. Ainda dá tempo de se arrepender. É só chamar o Senhor que Ele vai brilhar dentro de você. Vamos pedir para Ele brilhar dentro de nós? Senhor Deus incorruptível, Criador dos céus e da terra, Tu és a verdadeira luz que ilumina todo mundo. Nesse momento nós te pedimos que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso coração. Entra dentro de nós, Senhor, e faça com que a Tua luz brilhe intensamente, para que nós possamos ser libertos, Senhor, dessas loucuras que as pessoas, que as religiões ensinam. Enche-nos, Senhor, com a Tua presença nessa manhã. Amém. Olha como é simples você ligar a luz. É só você chamar ela para dentro de você. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. O resultado de idolatria é toda sorte de pecados carnais e morais, fornicação. O diabo está esperando a gente não ter Deus dentro de nós para ele fazer uma festa com o nosso corpo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. As pessoas que são idólatras pronunciam o nome dos seus ídolos muitas vezes no dia. Mas eu não sei se pelo menos uma vez ele se volta para o Senhor e fala: Senhor, me perdoa. Eu quero te sentir, quero que o Senhor brilhe dentro de mim. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Mulher casando com mulher, LGBT hoje. Olha aí. Lá no Antigo Testamento, em Sodoma e Gomorra, já havia a manifestação do diabo no corpo das pessoas com esse tipo de prática. Por isso que Sodoma e Gomorra foi destruídas por Deus, queimado com fogo e enxofre. E agora não é Sodoma e Gomorra, é toda a terra está contaminada. Por isso que a grande tribulação, ela vai atingir todo o planeta. Porque é o julgamento de Deus. Porque as pessoas abandonaram a Deus e Ele entregou as pessoas para que fizessem o que quisessem com o seu corpo. E as pessoas desonram os seus corpos entre si. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. O LGBT continua. Olha que situação. Não dá nada não. Dá sim. Todos receberão a sua recompensa. Interessante, né? Algumas pessoas se contaminam com a AIDS por transfusão de sangue, por instrumentos médicos, que às vezes a pessoa tem lá o vírus. Mas 99% das pessoas que contraem AIDS é porque praticam o LGBT aqui, praticam esse tipo de coisa aqui, ó. Homem com homem, mulher com mulher, é uma anarquia. Abandonaram que Deus criou homem e mulher e os abençoou e disse: multiplicai e sede fecundos. É um casamento normal. Mas e hoje? É poucos aqueles que causam normal. Então nós estamos chegando a hora de Deus trazer a recompensa para toda a terra dessa prática.
28 de Romanos 1. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então Deus, por as pessoas não o reconhecerem como Deus, entregou a própria sorte. E aí o fim é trágico. Estando cheio de toda iniquidade. Então essa prática de homem com homem, mulher com mulher, o resultado é esse daqui, olha. 29. É cheio, hein? Estando cheios de toda iniquidade. Prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Quantos pai e mãe choram de ver os filhos entrar nessa situação? E porque eles não receberam o Senhor, sofrem todas essas consequências, e os pais sofrem juntos. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Isso é o resultado do LGBT. Homem com homem, mulher com mulher, é uma anarquia, tudo pode, não tem problema nenhum, não dá nada. Vai dar. Se não receber a vida de Deus, vai queimar no lago de fogo pela eternidade. É você que escolhe. Amor, o que eu vou fazer se eu estou nessa situação? Se arrependa. Chame o Senhor para dentro de você, para Ele ser a luz para brilhar no seu coração. Toda essa cegueira, ela vai se esvair. E Deus vai purificar você. E esses pecados negros vão se tornar mais alvos do que a neve, lavado pelo sangue do Cordeiro carmesim. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, está vendo? Os que tais coisas praticam, idolatria, LGBT, tudo junto aqui, ó. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, se você ama o Senhor, você não vai praticar. E não vai consentir que se pratique. Você vai falar contra isso. E vai se posicionar contra isso. Se você não se posicionar contra isso, é porque você já se perdeu também. Todos nós, seres humanos, temos esse veneno na carne. Não pense que é só a carne dos LGBTs que tem vontade de praticar aquelas coisas. Todos nós temos. Porque a natureza do inferno, do diabo, está dentro do nosso corpo, na nossa carne. Olha o que está escrito na palavra. O bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero, esse faço. Já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, isto é, Satanás. Todos nós, independente da idade, temos os mesmos desejos carnais, todos, sem distinção. Jovem, velho, adulto, criança. Porque essa natureza do inferno está dentro do corpo do homem. E o homem, ele só vai se libertar e se livrar dessas coisas se ele receber a vida que é Deus dentro dele para substituir a vida de pecado do diabo dentro do corpo. Como é que nós fazemos então para nos libertarmos? É orarmos, lermos a Bíblia e adorarmos a Deus todo o tempo. Essa é a maneira de Deus mudar interiormente a natureza do inferno pela natureza divina do Deus santo e soberano e onipotente. A grande tribulação está chegando, está às portas, o julgamento de Deus virá. E aquilo que as pessoas falam, ah, tá nada não. Ó, carnaval, o que significa? Festa da carne. Quem habita na carne não habita bem algum, exceto quem o pecado no singular se refere ao diabo. É a festa do diabo no corpo da pessoa. Essas práticas pecaminosas que está aqui relatado no capítulo 1 de Romanos. Todos nós temos esses desejos, sem exceção. Ah, mas não está lendo a Bíblia? Orando? Tá, mas tem o desejo também. Quando vamos ficar libertos? Na volta gloriosa do Senhor, ou com a morte acabou. Até lá é uma luta constante.
É uma luta espiritual. O espírito milita contra a carne. Nós somos espírito, alma e corpo. Aonde que habita o pecado, Satanás? No corpo. Aonde Deus habita? No espírito. Há uma luta entre o corpo e o espírito. Quem determina? Você, a alma. A tua mente é a parte governante do seu ser. E a palavra de Deus diz assim: a mente posta na carne é morte. Aí é o resultado que Deus já está avisando que vai acontecer. A sentença, a morte. Mas no espírito habita o quê? Deus, que é espírito. Quem determina? A mente. A mente posta na carne é morte. A mente posta no espírito, no seu espírito, onde Deus está, é espírito e vida. Não é fácil essa guerra. É a pior guerra que tem. É a guerra interior. A carne quer praticar esses pecados que o diabo gosta, né? A nossa carne vai virar churrasquinho para ele. E Deus no espírito não quer que nós pratiquemos aquilo. Aí é o conflito interior. E você é livre para escolher. Colocar sua mente onde você quiser. Não tem gente que assiste filmes de terror, de assombração, de vampiro, porque não consegue dormir? Então, é porque ele comeu aquilo. Se encheu daquilo. Colocou a mente naquilo. Até uma sombra de uma folha que bate na janela, ele fica desesperado de medo. Como é que vence isso daí? É enchendo da palavra, da oração e da comunhão com Deus, todo dia. Aí você vai ver que essas coisas, quando vêm, você já fala: sai em nome de Jesus Cristo da minha mente agora. Sangue do Cordeiro está sobre mim. Aí aqueles pensamentos do inferno não permanecem mais na sua cabeça, ele se vai. Mas o sentimento existe e é real. O desejo é o mesmo. A questão é que agora você está cheio do Espírito de Deus, então você tem força para expulsar o espírito das trevas dentro de você, não é do outro, não, é de dentro de você, de mim. O que eu faço quando me achar pensando? Expulsa. Sai, Satanás, pega o que é teu e vaza daqui. Meu corpo é casa de Deus, aqui quem mora é Deus. Senhor Jesus, encha meu corpo com a tua presença. Você vai ver como você vai ser vitorioso sobre esses desejos do pecado de Satanás. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Nosso corpo não é a casa do inferno, dos demônios. Nosso corpo é a casa do Espírito Santo de Deus. Peça para Deus encher o seu corpo, a sua casa, para não sobrar nenhum espaço para o inferno. Mas não se esqueça, todo dia você precisa se alimentar, porque todo dia o Senhor fala que o diabo está ao nosso derredor o tempo todo, 100% do tempo, esperando a hora que possa nos devorar. Como fazer? Vou viver preocupado com o diabo? Não. Eu vou viver me enchendo do Senhor, me preocupando com o Senhor. Ele fala que Ele é nossa proteção. Não se preocupa com o diabo, se preocupa com a palavra. Se encha dele. Quando você perceber, manda embora. Se você está sempre na palavra, você não vai ter esses tipos de problemas, de conflitos. Porque você vai ter discernimento. Ó, o Satanás está chegando aí. Vaza, Satanás. Amém? Que o Senhor possa fazer você vitorioso nesse dia. Que você coma da palavra, se encha e seja um servo fiel a Deus. Eu também quero isso para a minha vida. Deus te abençoe. Amém.